Oi, gente. O vídeo de hoje, basicamente, para vocês, é sobre o sistema cardiovascular. Então, o livro de vocês hoje aí, vocês vão ver as páginas 73 até a 77. E o textinho que começa na página 73 em relação ao que é esse sistema cardiovascular ou circulatório. Ele é formado pelo coração. Então, ele vai bombear todo o sangue, né? E fazer com que esse sangue ele passe aos vasos sanguíneos, que vão permitir que eles vão transportar nutrientes, né, da digestão, de oxigênio e gás carbônico de outras substâncias por meio do sangue para todas as partes do nosso corpo. Então, os principais vasos sanguíneos que a gente tem vão ser as artérias, as veias e os capilares, que eles são semelhantes a uma rede de tubos que a gente tem na nossa casa, a conexão para fazer a ideia da água, né, para chegar nas torneiras. Então, eles são assim, eles são conectados dentro da gente para transbordar todo o sangue para o nosso corpo, para jogar desde o cérebro até o dedinho do nosso pé. E aí, acontece que, primeiramente, a gente tem que saber como é o nosso coração. Ele é um órgão oco, não tem nada, basicamente, por dentro, formado por músculos fortes, que eles vão se contrair e se distenderem. Como é isso? É como se a ideia do batimento cardíaco. Então, é como se ele ficasse pequenininho e ficasse grandão ao mesmo tempo, né? Então, o coração ele está localizado no nosso tórax, no nosso peito, e fica entre os nossos pulmões, fica no meio. Ele vai funcionar como uma bomba, empurrando o sangue para todo o organismo por meio desses vasos sanguíneos. Aí o coração ele possui 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. E é por essas câmaras que o nosso sangue ele é bombeado, chega e é distribuído para os vasos sanguíneos. E aí os átrios eles ficam em cima, nas regiões de cima do coração, e os ventrículos na região de baixo. E a composição do nosso sangue, nosso sangue ele é composto por glóbulos vermelhos, que também é chamado de hemácias, que eles vão transportar oxigênio e o gás carbônico por todo o corpo. Os glóbulos brancos eles também são chamados de leucócitos, que eles vão ter a função de proteger o corpo, é onde vão ser as chamadas de as ferramentas de imunidade, e é pelas plaquetas, que são as células responsáveis por fazer parar um sangramento quando sofremos algum ferimento. Então, você tem algum corte. As plaquetas, elas trabalham para tentar fechar esse ferimento. E os leucócitos, né, os glóbulos brancos, também vão trabalhar para ali naquele ferimento para não trazer nenhum problema, vai fazer uma certa imunidade para aquele ferimento não traga algo estranho para dentro do nosso corpo. Então, todas essas células elas são mergulhadas na parte líquida do sangue, conhecida como plasma, tá? Para você que não sabe, o nosso coração, o coração de um adulto saudável, ele bate aproximadamente 100 mil vezes por dia, bombeando cerca de 5 litros de sangue por minuto. Ou seja, em um mês ele bate 3 milhões de vezes e 37 milhões de vezes em um ano. Isso aí é muita coisa. Então, você sabe o que é transfusão de sangue? Acontece muito isso quando certas pessoas sofrem certos acidentes ou estão com certos problemas de saúde. Então, nos hospitais, aqui no Ceará, a gente tem um órgão do governo que é chamado de Hemóce, e é o Hemocentro, que é responsável por concentrar, né, por fazer a doação, para as pessoas irem lá fazer a doação de sangue. E as pessoas elas precisam receber sangue, seja por causa de acidentes, queimaduras, por certas doenças ou por ter alguma cirurgia. E o processo de transferir o sangue de uma pessoa para outra após um certo exame, uma certa análise do sangue por clínicas especializadas, como por exemplo o Hemose,
é chamado de transfusão sanguínea. E essas transfusões só podem ser por tipos de sanguíneos que se combinam. Então, cada pessoa tem seu tipo de sanguíneo e por isso que tem que se fazer uma certa análise, uma certa pesquisa se o tipo sanguíneo dessa pessoa é correspondente com o que ela está respondendo, ganhando, né? Está recebendo a doação. E os tipos de sangue são... existem 4 tipos de sangue, variando de uma pessoa para outra. Então, normalmente é o AB, A, ou então só o B, ou então só o O. Mas, além disso, existem os chamados positivo e negativo. Então, pode haver o A positivo, o A negativo, o B positivo, o B negativo, o AB e o O positivo e o O negativo. Cada pessoa faz parte de um grupo sanguíneo. Aquelas que têm sangue do tipo AB são chamadas receptoras universais, pois elas podem receber todos os tipos de sangue. E os tipos O são conhecidos como doadores universais, pois eles podem doar para todos os grupos sanguíneos. Então, a tabela abaixo, que tem no livro de vocês, uma tabelazinha, ela apresenta os tipos de doação. Como é que é a recepção desse sangue para a pessoa. E aí, no livro, ele pergunta se você sabe qual é o seu tipo sanguíneo. E aí, poucas pessoas às vezes sabem. Eu, por exemplo, eu não sei o meu tipo sanguíneo. E nós devemos ter certos cuidados com o nosso sistema cardiovascular. Para quê? Para que o nosso sistema se mantenha saudável e continue a realizar as funções corretamente, necessitando de alguns cuidados. Então, vocês devem fazer certas atividades físicas regularmente, manter uma boa alimentação, comer frutas e verduras, preferir frango e peixe em vez de carne vermelha, reduzir o sal de alimentos gordurosos, evitar consumir diariamente refrigerantes, batata frita, sanduíches, coisas bem gordurosas, controlar a tensão arterial, verificando ela regularmente, não fumar, essas coisas assim bem ruins, não podem. Com todos esses cuidados, evitamos doenças que afetam o coração e melhoramos nossa qualidade de vida. A maioria das doenças cardiovasculares tem causado a obesidade como um dos principais fatores. Por isso, a gente deve cuidar da nossa alimentação para manter o coração saudável. O coração é uma das ferramentas fundamentais do nosso corpo. Nosso videozinho falando hoje sobre o coração vai encerrando por aqui com essas curiosidades, com esses fatos, tá, gente? Tchau, tchau.